Artigo 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Parágrafo 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior nos termos da lei e dos tratados internacionais. Artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 1º. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível nos termos desta lei. Parágrafo 2º. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Parágrafo 3º. No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Parágrafo 4º. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade. Parágrafo 5º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições escritas nos artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil. Parágrafo 7º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Parágrafo 9º. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Parágrafo 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Parágrafo 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas no processo regidos por esta lei o disposto no artigo 221 caput e parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Parágrafo 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera a pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o parágrafo 4º do artigo 3º e o artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Artigo 17-A, vetado. Inciso 1, vetado. Inciso 2, vetado. Inciso 3, vetado. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º, vetado. Parágrafo 5º, vetado. Artigo 18.
a sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Capítulo 6 das disposições penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena: detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento, inciso 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração do inquérito policial ou procedimento administrativo. Capítulo 7, artigo 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas, inciso 1, até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Inciso 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Inciso 3. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Capítulo 8 das disposições finais. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Ficam revogadas as leis número 3.164, de 1º de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958, e demais disposições em contrário. Rio de Janeiro. Atualmente, é gigantesca a quantidade de informações e conteúdos que recebemos. E o pior é que é muita informação de baixa qualidade. E o mercado que quer reprovados, pois aprovados não compram mais cursos. É complicado, né? Quando eu criei meu canal no YouTube voltado para a área policial, eu nunca pensava que eu poderia atingir tantas pessoas. Meu canal, ele é gratuito e eu posto lá todos os dias. Se você está aqui, provavelmente me conhece de lá, não é verdade? Mas de um jeito inovador, tudo que eu crio para o YouTube eu transformo em material para esse curso. Materiais editados, revisados e de alto nível, com PDFs, áudios e videoaulas. A minha missão é tornar você um policial. Todo o meu foco e energia será direcionado para esse projeto, o seu projeto. Esse será o meu único projeto, pois eu quero que ele seja a minha referência, o meu currículo, e por isso eu vou dar o meu melhor. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.